agora, Yuri, vai ser Bastidores do Espaço. Será? Será? Uma novidade muito legal. Eu adoro esses assuntos. Você tem cara de que gosta também, Gosto. Yuri? Pesquisadores identificaram um gás na atmosfera de Vênus. E o que isso tem a ver com a gente? Pode ser um indicativo de que possa existir vida extraterrestre microbiana. Olha só que assunto, hein? Bom, vamos entender um pouquinho mais o que seria isso. Tá na escuta com a gente o professor Roberto Costa, que é professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Oi, professor, boa noite, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Olá, boa noite, é um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da Bandeirantes. Professor, conta pra gente, hein? É um indicativo primordial para se dizer e se analisar daqui para frente se realmente existe algum tipo de vida em Vênus? Pois é, pela primeira vez foi descoberto o que se chama de biomarcador, ou seja, uma molécula que indica a presença de vida. Pela primeira vez foi encontrado um biomarcador dessa natureza fora da Terra, lá na atmosfera de Vênus. Isso não é ainda a prova de que existe vida em Vênus, mas é um indício muito importante e é um indício que nunca tinha sido encontrado, então é auspicioso que se chegue a esse resultado. Ainda não é a prova definitiva, mas pela primeira vez um biomarcador assim foi encontrado. Por isso que os especialistas na área, os astrobiólogos, estão tão empolgados assim com essa descoberta. E isso aconteceu num lugar que as pessoas não imaginavam, assim, num primeiro momento, né? Se falava muito em busca, se falava e ainda se fala, em busca de traços de vida em Marte, nas luas de Júpiter, nas luas de Saturno. Vênus não, Vênus é um lugar tão agressivo, tão quente, tal, que não estava entre os primeiros colocados aí nessa lista de prioridades para a busca de vida. E aí está, pela primeira vez um biomarcador foi encontrado fora da Terra, justamente em Vênus. E seria a fosfina, é isso, professor? O que seria essa substância? Pois é, fosfina. Fosfina é um gás, aqui na Terra ele existe, inclusive se fabrica fosfina aí com finalidades comerciais, fertilizantes, controle de pragas, essas coisas. Mas ele é produzido naturalmente na Terra através de atividade biológica das chamadas bactérias anaeróbicas, aquelas que não precisam de oxigênio livre no seu metabolismo. Como é que essas bactérias funcionam? Elas pegam fosfato do chão, dos minerais, combinam com hidrogênio e produzem fosfina. O metabolismo delas funciona assim, ou seja, a presença de fosfina é uma prova, então, da existência de atividade microbiana anaeróbica, sem oxigênio. E foi justamente essa molécula, a fosfina, que foi encontrada na alta atmosfera de Vênus. Algumas pessoas estão falando que isso foi na superfície de Vênus. Não é verdade. Isso foi encontrado na alta atmosfera, a mais ou menos entre 50 e 60 quilômetros acima do solo de Vênus, ou seja, bem no alto da atmosfera. E a grande discussão agora é essa, né? É tentar entender se essa fosfina encontrada lá em Vênus tem uma origem biológica, é produto da presença de uma atividade biológica, ou se existe algum mecanismo abiótico, um mecanismo natural, sem a presença de vida, que seja capaz de produzi-la quantidades em que ela foi detectada. Essa é a grande discussão que certamente vai ocupar os astrobiólogos aí nos próximos meses, talvez alguns anos. Professor, o quão hostil é o ambiente em Vênus, hein? Para se ter tanta surpresa assim, de se ter esses indicativos de que é possível encontrar algum tipo de vida por lá? Então, a superfície de Vênus, o solo, é feroz. Vênus tem a temperatura constante em todo o planeta, inverno, verão, dia, noite, equador, polos, a temperatura é constante em torno de 460 graus. Ou seja, para os padrões da Terra, é uma temperatura esterilizante. Nada sobrevive numa temperatura dessas. É bom lembrar que, se existir chumbo em Vênus, ele vai estar na forma de poças ou lagos, porque a temperatura é tão alta que é mais alta que a temperatura que derrete o chumbo. Mas lá na alta atmosfera, a cerca de 50 graus acima do solo, a temperatura é mais amena, muito mais amena, da ordem das dezenas de graus, e lá, então, aparentemente, poderia prosperar a vida. O interessante é que o astrônomo americano Carl Sagan, aquele da série Cosmos, lá dos anos 80, que
inspirou gerações de cientistas e de pessoas interessadas por ciência, lá nos anos 80, 40 anos atrás, ele falava na possibilidade da existência de vida na alta atmosfera de Vênus. E aí está. Todo mundo estava apostando em Marte, mandando sonda para Marte, e Vênus, que está mais próximo que Marte, aparentemente tem alguma coisa lá. Agora é uma questão de descobrir o que é essa coisa. Nesse momento, os químicos, os bioquímicos, estão quebrando cabeça para tentar entender qual é a origem dessa molécula. Será que existe algum mecanismo natural, abiótico, que produza a fosfina nas quantidades que ela existe lá? Os autores do artigo que foi publicado hoje, da notícia que foi publicada hoje, dizem textualmente: se a fosfina encontrada lá em Vênus tiver origem abiótica, é algum processo geoquímico ou fotoquímico que a gente não conhece, que a gente não entende, que a gente não consegue descrever ainda. Então está todo mundo quebrando cabeça e tentando entender exatamente o que está acontecendo. Mas, então, pela primeira vez, um biomarcador, ou seja, a prova através de uma molécula, né, do espectro de uma molécula, da presença de uma molécula, pela primeira vez um biomarcador foi encontrado fora da Terra. Existe uma lista enorme de moléculas que poderiam ser provas da existência de atividade biológica, elas são chamadas biomarcadores. E, pela primeira vez, um biomarcador, então, foi encontrado fora da Terra. Isso é bastante importante. Estamos conversando com o professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Roberto Costa. Professor, essa é a maior descoberta ou temos alguma outra em Marte, algo mais próximo com relação à vida fora da Terra? Não, na linha de vida fora da Terra, essa certamente é a maior descoberta. Mas as descobertas em ciência se sucedem, ou seja, aquelas sondas que foram lançadas para explorar Marte lá há 2 meses atrás, em julho, e que são 3, né? E que vão chegar em Marte em fevereiro do ano que vem, fevereiro de 21, vão, entre outras coisas, procurar exatamente isso, traços de vida, ou de vida fóssil, ou de vida ainda existente, em vários locais, em vários sítios de pouso, lá em Marte. Então, precisamos esperar para ver. E é claro, o que está atrás, um pouquinho mais adiante ainda no tempo, é a questão da procura desses biomarcadores nas atmosferas dos planetas extrasolares, ou seja, dos planetas em torno de outras estrelas que não o Sol. Isso, por enquanto, é tecnicamente impossível, os telescópios são muito pequenos, mas os telescópios na faixa dos 30 metros de diâmetro ou mais estão em fase de construção, tem 3 ou 4 em fase de construção no mundo, eles vão estar em operação daqui a uns 4 ou 5 anos, ou 5, 6 anos. E aí sim, lá mais para o final dessa década de 20, que nós estamos começando esse ano, vai ser possível sondar atmosferas de planetas em torno de outras estrelas e procurar biomarcadores, procurar sinais químicos da existência de atividade biológica. Essa é uma das grandes metas das construções dos chamados ELTs, dos telescópios extremamente grandes. Vamos ver, é uma questão de esperar para ver o que vai acontecer. Em ciência, as coisas acontecem sempre devagar, acontecem com prudência. Essa descoberta de hoje é sensacional, mas agora ela precisa ser validada por outros caminhos, como sempre acontece em ciência. Certamente outras pessoas, com conjuntos de instrumentos diferentes, em locais diferentes, vão procurar reproduzir a mesma coisa, vão procurar, os químicos e os bioquímicos vão tentar entender exatamente o que está acontecendo lá na alta atmosfera de Vênus, para tentar entender o que está acontecendo, o que está produzindo essa tal fosfina. E tem mais, essa fosfina é destruída. A atmosfera de Vênus é muito ácida, e ela tende a ser destruída com o passar do tempo. Então tem que ter uma fonte, tem que ter algo que esteja alimentando a atmosfera com essa substância. Tudo isso ainda está para ser entendido, está para ser explicado. O senhor falou aí das missões a Marte, né, professor? É interessante porque 2020, fora, claro, esse contexto que a gente está de pandemia, tem sido um ano bem interessante para a ciência, né? A gente teve o lançamento do Falcon 9, né, da SpaceX, a gente teve missões a Marte que só podem ser lançadas a cada 2 anos, se eu não me engano, numa última conversa que a gente teve, o senhor falou isso, né? E agora essa baita novidade, né, de indicativos de que possamos ter vida fora da Terra.
Tá sendo um ano produtivo na ciência, né, professor? A retrospectiva vai ser boa no final do ano. Pelo menos né? essa, né? Pelo menos essa. Sem dúvida. E essas coisas, a ciência espacial como um todo, os projetos têm maturação longa. Então, os projetos acontecem lentamente. Tudo em ciência espacial é muito caro. Por exemplo, projetar, testar, construir, lançar uma sonda, tudo isso é muito caro. Poucos países do mundo fazem esse tipo de ciência. Estados Unidos, União Europeia, Rússia e depois, mais em paralelo aí, outros como China, Japão, Índia. Mas tudo isso é muito caro e acontece devagar. Então, de fato, agora, esse ano de 2020, produziu vários resultados muito, muito legais na área de ciência espacial. O lançamento das 3 missões a Marte no mesmo mês do mesmo ano, julho de 2020, não foi coincidência, como você falou. É só a cada 2 anos que dá para fazer essa viagem Marte-Terra, ou ao contrário, Terra-Marte, com eficiência, porque os dois estão do mesmo lado do Sol e a viagem é mais curta. Então não é coincidência que as 3 missões foram lançadas no mesmo mês do mesmo ano. Só na verdade, daqui a 26 meses é que vai ser possível lançar uma nova esquadrilha de missões. Por exemplo, a missão da União Europeia e dos russos perdeu o ônibus, perdeu a janela de lançamento por questões técnicas e agora vai esperar 2 anos para ser lançado. Conversamos com Roberto Costa, professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que isso mobiliza muito, né, os ouvintes, Isabel, da Rádio Bandeirantes. Curiosidade, né, que a gente fica. Muito ouvinte falando, quem queria mandar para Vênus, né? Agora não é nem mais para Marte, né, professor? Acho que Vênus vai entrar mais na modinha aí. Mas... Vênus é mais perto. Então. Mas é muito quente, viu? A gente estava brincando aqui antes de entrar no ar, até a Lana ainda estava aqui. Vamos dar uma voltinha lá em Vênus quando for possível. Mas depois que o senhor falou que a temperatura tá ali na margem dos 400 graus, eu gosto de calor, mas não tanto. Então acho que eu prefiro ficar por aqui mesmo. Professor, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês todos. Boa noite. Igualmente, boa noite.